Olá, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que nós vamos dar início agora a mais um estudo dessa série que estamos fazendo, chamada Como Superar os Momentos Difíceis através da Palavra de Deus. Então, hoje nós temos essa alegria, esse privilégio de darmos continuidade a mais um estudo dessa série. Peço a você que preste atenção, é um estudo extremamente edificante, que nos ajuda a compreender um pouco mais de quem Deus realmente é. Não daquilo que a cultura fala, não daquilo que os ditados dizem sobre Deus, mas daquilo que a Bíblia registra sobre quem Deus é. E se existe algo que é essencial na vida do cristão, esse algo é conhecer a Deus. A Bíblia, existem vários textos que vão nos encorajar a buscarmos mais sobre Deus, a buscarmos o conhecimento da pessoa de Deus. É óbvio que nós não conseguimos conhecer a Deus completamente, mas nós somos capacitados a conhecer a Deus dentro daquilo que ele se propôs a mostrar a cada um de nós, dentro da sua revelação baseada na sua palavra. Hoje em dia, quando falamos de conhecimento de Deus, muitos afirmam com grande categoria, com grande certeza, de que conhece a Deus. As pessoas falam, não, eu sou alguém que conheço a Deus. Mas, na verdade, muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas, na verdade, não conhecem. Elas acham que conhecem a Deus, mas elas não conhecem. O que muitos têm é um tipo de conhecimento sobre Deus superficial. O que muitos apresentam é um tipo de conhecimento baseado no conhecimento popular, na questão da cultura, né? E eu quero dizer que um conhecimento superficial de Deus vai gerar uma confiança superficial na sua pessoa. E o contrário também é verdade. Um conhecimento profundo e maduro sobre quem Deus é vai gerar também uma confiança profunda, uma confiança madura na pessoa de Deus. Por isso, nós vamos agora, nesse estudo, dar início a uma nova fase dessa série que estamos tratando. Nós estamos tratando sobre como superar os momentos difíceis através da palavra de Deus. E nós já falamos uma série de questões, falamos sobre os fundamentos, que é ler a palavra, orar e também congregar no momento que estamos vivendo, estamos acompanhando os cultos pelos aplicativos, pelas mídias sociais. Falamos também a respeito dos sentimentos, não é mesmo? Sobre a questão do medo, a questão da preocupação pecaminosa, falamos sobre a questão da ansiedade, falamos um pouco de angústia e também da questão da insegurança, né? Então agora nós vamos começar essa nova fase desse estudo em que nós vamos ver os atributos de Deus. Eu quero ver com os irmãos, os amigos, todos aqueles que vão assistir esse estudo sobre os atributos de Deus, reafirmando verdades bíblicas. E nós vamos ver então em cada estudo sobre um atributo da pessoa de Deus. Isso nós chamamos em teologia de teologia própria, que é a área da teologia sistemática que vai falar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. E um conhecimento profundo sobre quem Deus é nos desperta uma confiança, uma segurança na pessoa desse Deus. Então hoje, de maneira específica, nesse estudo, nós vamos falar sobre reafirmando verdades bíblicas, vamos falar sobre o atributo de Deus da onisciência. Vamos falar sobre Deus que é onisciente. O que Deus conhece? Você já se perguntou? Como Deus conhece o que ele conhece? Ou ainda, será que existe algo que Deus não conhece? Será que existe algum tipo de acontecimento que surpreenda Deus? Será que podemos dizer que existe algo que possa pegar Deus de surpresa, como alguém que está desprevenido?
sobre isso que nós iremos falar, então, sobre o atributo de Deus da onisciência. Meus irmãos, não existe na Bíblia um texto que vai falar com essas palavras, né, ao pé da letra, onisciência. Né? Não existe nenhum texto da palavra que vai trazer essa expressão. Mas existem, em compensação, diversos textos que nos passam o sentido da onisciência de Deus. Nos passam o sentido daquilo que Deus conhece todas as coisas. Então, dizer que Deus é onisciente significa dizer que Deus possui conhecimento perfeito de todas as coisas e, portanto, não tem qualquer necessidade de aprender nada. Então, isso que significa a onisciência de Deus. Ele possui um conhecimento perfeito de todas as coisas, de maneira que ele não tenha necessidade de aprender nada. Meus irmãos, dizer que Deus é onisciente significa dizer que Deus conhece plenamente a si mesmo e que ele conhece todas as coisas num ato simples e num ato eterno. Eu vou repetir essa frase, porque ela vai servir aqui de síntese para esse nosso estudo. Que Deus conhece plenamente a si mesmo, ele conhece plenamente todas as coisas e tudo isso num ato simples e um ato eterno. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que é onisciente, que nenhum conhecimento lhe falta, absolutamente nenhum. E nós vamos ver aqui, então, baseado em 4 partes nesse estudo, sobre algumas características desse atributo, dessa característica de Deus da onisciência. Onisciência. E, primeiramente, quero ver com os irmãos que Deus, ele sabe todas as coisas, não sendo necessário aprender nada de ninguém. Deus sabe todas as coisas e não é necessário que ele aprenda nada de ninguém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Isaías 40, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro, quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Veja que o texto vai destacar a supremacia de Deus na área do conhecimento, na área do saber. E vai dizer quem é que uma vez guiou o Espírito de Deus? Quem é que deu conselho para Deus? Com quem que ele tomou conselho? Quem o instruiu? Absolutamente ninguém. Porque Deus, a quem servimos, ele é o Deus que tem todo o conhecimento sobre tudo e sobre todos. Ele não toma conselhos com ninguém. Ele não pede emprestado para ninguém. Ele não precisa buscar nenhum tipo de conhecimento, porque ele já tem todo o conhecimento, todo o saber. De maneira semelhante, ainda o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, diz em Romanos 11, 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conhece a mente de Deus? Quem é que dá conselho para Deus? Ninguém. Ainda 1 Coríntios 2,16, que vai dizer, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, veja quão precioso é conhecer sobre Deus. Veja o quão de segurança isso traz para as nossas vidas, principalmente nesses momentos de crise que nós estamos enfrentando. Porque nós servimos ao Deus que é conhecedor de todas as coisas. Isso nos dá grande segurança, segurança de verdade. E isso nos impulsiona
a louvarmos a esse Deus, a glorificarmos o seu nome, porque Ele é digno, porque não existe ninguém que se compare a Ele com todo o conhecimento. Deixa eu te perguntar, como você se sentiria se por acaso você estivesse em uma mata? Se você estivesse em uma vegetação, fazendo uma trilha, como você se sentiria se você estivesse em um lugar que não é conhecido por você e que você estivesse sendo guiado por uma pessoa que não conhece aquele lugar? Você está sendo guiado agora por uma pessoa que não conhece ali naquela vegetação, naquela mata, as plantas, não conhece os rios, não conhece os caminhos. Como você se sentiria? Certamente inseguro. Olha, como que eu vou ser guiado por alguém que não tem conhecimento? Como que eu vou ser dirigido por alguém que não conhece as características do ambiente, né? Você se sentiria inseguro, assim como eu também. Mas e se fosse o contrário? E se você entrasse numa vegetação, numa trilha, com alguém com conhecimento pleno daquela vegetação? Com alguém que conhece os rios, as matas, as características? Ah, isso seria diferente. Porque certamente você teria muita confiança. Não, agora eu vou com confiança porque eu estou sendo guiado por alguém que tem conhecimento. Meus irmãos, aquele que sabe de tudo é o mesmo que cuida de nós. Aquele que conhece todas as coisas, todas as pessoas, que nenhum conhecimento lhe falta, é Ele que tem guiado a vida dos crentes, daqueles que servem a Ele. Aquele que conhece perfeitamente todas as coisas, a quem está nos guiando. Nós não estamos na mão de alguém que falta conhecimento. Nós estamos nas mãos do Deus onisciente, do Deus que tem todo o conhecimento. Portanto, veja o quanto que conhecer sobre Deus nos dá segurança. Nós devemos aquietar o nosso coração e saber que o Deus onisciente é quem tem cuidado dos seus filhos. Ele é sábio, ele conhece tudo e ele tem sido o nosso guia. Isso nos traz grande segurança e nos motiva a render graças, render glórias ao nome de Deus, porque ele é merecedor. Ainda falando sobre o atributo da onisciência de Deus, posso dizer que Deus sabe todas as coisas também sobre si mesmo. Deus sabe todas as coisas sobre si mesmo. Deixa eu perguntar. Você conhece a você mesmo? Será que você pode dizer que você se conhece? Caso sim, o quanto que você se conhece? Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo a seguinte expressão: olha, uma situação aconteceu, eu nem me reconheci, né? Eu não imaginava que eu ia ter esse tipo de reação, essa postura, eu não me reconheci. Nós não conhecemos a nós mesmos totalmente. Nós podemos conhecer um pouco, né? À medida que a nossa vida passa, nós vamos amadurecendo, conhecendo mais sobre nós, nosso eu, nossas virtudes, nossos defeitos, né? Mas nós não nos conhecemos totalmente. E também nós não conhecemos as demais pessoas totalmente. Mas com Deus não é assim. Porque Deus é o único ser que é capaz de conhecer a si mesmo na totalidade. Deus sabe todas as coisas sobre si mesmo. Deus conhece plenamente a si mesmo. E somente Deus conhece a si mesmo. Ele é um ser infinito. Ele é um ser ilimitado, um ser, como dizem os teólogos, totalmente outro. E logo, por consequência, somente um Deus infinito, somente alguém ilimitado e totalmente outro é capaz de conhecê-lo. Isso nos faz chegar à lógica, à conclusão que somente Deus conhece totalmente Deus. Ele conhece totalmente a si. Isso o apóstolo Paulo vai nos falar no texto de Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, que vai dizer: mas Deus nolo
revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Veja que está dizendo, olha, a respeito das coisas de Deus, ninguém as conhece, somente o Espírito de Deus. Deus conhece a si mesmo totalmente. Nós devemos saber que Deus, meus irmãos, ele não é como um amigo com quem nós podemos nos relacionar como um ser humano. Deus não é um camarada que você pode tratar de qualquer maneira, como quem dá um tapinha nas costas. Deus é um ser totalmente infinito, ilimitado, outro, um ser que não há comparação. E nós devemos saber que ele é muito maior, mas muito maior, do que aquilo que as nossas mentes ilimitadas são capazes de compreender. Deus é maior do que nós somos capazes de entender. E Deus conhece, assim, todas as coisas. E Deus conhece todas as coisas de maneira perfeita. Veja, meus irmãos, que interessante. Deus conhece todas as coisas no máximo do seu conhecimento. Isso é a onisciência de Deus. Esse é o atributo de Deus chamado onisciência. E não existe nada que Deus não conheça. Não existe nada que Deus não saiba. Ele é onisciente. Além do mais, meus irmãos, no terceiro ponto do nosso estudo, quero dizer que Deus, ele sabe todas as coisas, sobre todas as coisas. Interessante. Deus é aquele que sabe tudo sobre tudo. O apóstolo João diz que Deus conhece todas as coisas. Isso está em 1 João 3:20. O mesmo apóstolo também vai dizer que Deus é luz. Veja comigo, 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando nós lemos esse texto, constantemente, nós entendemos que aqui, quando diz que Deus é luz, que isso aqui está associado à questão da sua perfeição, e de fato está. Mas isso também significa, o fato de Deus ser luz, significa que Deus é ao mesmo tempo totalmente santo, sem nada de mal, sem nada de iniquidade, de pecado, e também que Deus, ele é totalmente pleno de conhecimento. Porque nas Escrituras, luz tem tanto um simbolismo com pureza e santidade, como também um sentido de trazer a luz de esclarecimento, de trazer o conhecer, de trazer a sabedoria. Então, quando o apóstolo João diz que Deus é luz, ele está dizendo que Deus é totalmente santo e está dizendo também que Deus tem todo o conhecimento, de maneira que treva nenhuma há nele, de maneira que não há nenhum tipo de desconhecimento na pessoa de Deus. O conhecimento de Deus, também nós aprendemos, né? Ele é um ato simples. Né? Meus irmãos, isso é precioso. O conhecimento de Deus, ele é simultâneo. Sabe o que significa isso? Ou seja, o conhecimento dele não é dividido em partes. A sua sabedoria, o seu saber. Isso significa que Deus, ele está sempre plenamente consciente de tudo. Eu vou repetir. Deus está sempre plenamente consciente de tudo. Se alguém por acaso se achegasse a Deus e perguntasse para ele, dizendo: qual é o número das estrelas do céu? Se por acaso alguém se achegasse a Deus e perguntasse: Senhor,
Qual é o número dos grãos de areia dos mares, de todos os rios? Deus certamente não teria que sair rapidamente para contar. Deus certamente não teria que puxar pela memória para tentar lembrar de um dia que ele contou as estrelas e os grãos de areia. Deus não teria, diante dessa pergunta, ele não teria que agir como um supercomputador para processar toda aquela informação rapidamente. Longe disso. Deus também não precisaria raciocinar para chegar a uma conclusão. Deus não precisa ponderar com cuidado antes de responder. Sabe por quê? Porque ele é onisciente. Porque ele sabe todas as coisas. Deus jamais aprende algo porque nenhum conhecimento lhe falta. Deus jamais esquece de algo que ele já sabe. Deus sempre sabe todas as coisas de maneira perfeita e simultânea. Tudo o que ele sabe está sempre presente em seu ser. Ah, meus irmãos, como é bom saber disso. Como é bom compreender a grandiosidade do Deus a quem servimos. Quanto mais você conhece de Deus verdadeiramente, mais confiança você tem nesse Deus. Porque o Deus que é onisciente, é Ele quem tem guiado a vida dos seus filhos. Não há motivo para medo, não há motivo para ansiedade, porque o Deus onisciente está conosco. O conhecimento de Deus, também nós podemos dizer, ele existe num ato eterno. Isso significa, sabe o quê? Que o conhecimento de Deus, Deus é um ser que ele ultrapassa as barreiras da cronologia do passado, presente e futuro. Para ele não existe passado, presente e futuro. Deus não está sujeito ao tempo cronológico, como nós estamos. Ele está acima do tempo. Sabe por quê? Porque ele criou o tempo. Glória a Deus por quem ele é. Glória a Deus pela sua onisciência, porque ele conhece todas as coisas. Ainda, meus irmãos, quero ver o quarto tópico e último desse nosso estudo, que Deus conhece todas as coisas sobre todas as pessoas. Deus conhece todas as coisas sobre todas as pessoas. Quero ler aqui o conhecido Salmo de número 139. Vou ler do verso 1 até o 6. Salmo 139, do verso 1 até o 6. Vou ler aqui para facilitar a nossa compreensão na Bíblia da Nova Versão Internacional, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Até mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Meus irmãos, Deus sabe quem realmente nós somos. Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe quais são as reais intenções do seu coração. Sabe por quê? Porque Ele nos sonda, diz o texto. A palavra sondar tem um sentido de investigar. A palavra sondar tem a ver com examinar algo com detalhe. Examinar algo com cuidado. E Ele nos sonda, Ele nos examina, Ele conhece. Ele te conhece, Ele me conhece. Não adianta fingir. Não adianta inventar discursos bonitos, não adianta tentar se passar por alguém diante de Deus, porque Ele nos examina. Porque nenhum conhecimento lhe falta. Diz o texto aqui que Ele nos sonda e Ele nos conhece.
Diz ainda o texto que ele percebe os nossos pensamentos. E para isso, ele de longe percebe os meus pensamentos. Diz o salmista, olha, todos os meus caminhos são muito bem conhecidos diante de ti. Ou seja, todas as áreas das nossas vidas estão patentes diante do Senhor. Antes mesmo que você fale algo para Deus, antes que o cérebro processe, mande informação para a língua emitir som, junto com as cordas vocais, ele já sabe. Ele te conhece inteiramente. Tanto é que no verso 6 agora, o salmista ele vai romper em louvor a Deus, ele vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Esse conhecimento é maravilhoso. Conhecer sobre a onisciência de Deus é maravilhoso demais. É um conhecimento que vai além das nossas capacidades. É elevado demais. Nós não podemos atingir. Nós jamais conheceremos Deus na sua totalidade, porque Ele é um Deus infinito e nós somos seres finitos. Mas nós podemos conhecer a Deus dentro daquilo que Ele nos mostra, dentro daquilo que Ele nos revela. E é o que nós estamos tratando nessa série de estudos sobre os atributos de Deus, sobre as características do nosso Deus. Que grande privilégio é poder servir a esse Deus onisciente. Que grande privilégio é saber que mesmo em uma crise como a que estamos vivendo, nós estamos sendo guiados por um Deus que conhece tudo. Nós estamos sendo guiados por um Deus que conhece a todos. Isso nos traz grande segurança, isso nos traz grande tranquilidade. Reparem, meus irmãos, que quanto mais se conhece sobre Deus, quanto mais se conhece sobre os seus atributos dentro da revelação que nos foi dada, que é a Escritura Sagrada, que é a palavra, quanto mais se conhece a Deus, mais nós percebemos que estamos seguros com Ele. Mais nós percebemos o quanto vale a pena ser fiel a esse Deus, o quanto vale a pena honrar a esse Deus nas nossas vidas. Porque Deus é Deus onisciente, porque Ele é quem tem conduzido nossas vidas. Repare então que conhecer a Deus verdadeiramente baseado nas Escrituras nos leva a uma relação de confiança com Ele e uma relação de adoração sincera ao seu nome, por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. Portanto, meus irmãos, finalizando assim esse estudo, Deus ele deve ser louvado. Deus deve ser louvado por aquilo que Ele faz, sim, porque o que Ele faz é consequência do que Ele é. Deus deve ser louvado também por quem Ele é. E Deus deve ser louvado porque Ele é onisciente. Porque Ele conhece todas as coisas de maneira perfeita. E saber nenhum falta ao seu ser. Deus conhece plenamente a si mesmo e a todas as coisas num ato simples e num ato eterno. Aprendemos aqui nessa ocasião que Deus sabe todas as coisas, não sendo necessário aprender nada de ninguém. Aprendemos que Deus sabe todas as coisas sobre si mesmo. Aprendemos também que Deus sabe todas as coisas sobre todas as coisas. E por último, aprendemos que Deus conhece todas as coisas sobre todas as pessoas. Meus irmãos, devemos nos manter sempre calmos. Devemos nos manter sempre confiantes, pois o Deus a quem servimos é o Deus verdadeiro, é o Deus onisciente que tem guiado nossas vidas. E nossas vidas não estão ao acaso. Nossas vidas estão nas mãos do Deus onisciente. Que Deus abençoe a todos e que você possa louvar a Deus pela sua onisciência. Deus abençoe a todos.